Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. Esta lição estará no ar no dia 26/7 e nessa oportunidade quero convidar a todos para estarem conosco, tendo sempre em mãos a Bíblia Sagrada, papel, caneta para fazer as suas anotações e também a sua revista. Na nossa lição de hoje, nós estaremos estudando a respeito da reconstrução do templo, das oposições que aconteceram, sabendo que para Israel nada foi fácil. Quando regressaram do cativeiro na Babilônia, começaram então a fazer uma grande obra em Jerusalém. Jerusalém estava destruída, mas Jerusalém não estava totalmente inabitada. Isto é, havia outros povos que tinham ido para lá durante aquele período em que os judeus não estavam, e agora os judeus voltaram, isto é, os donos da terra voltaram, e eles então começam a encontrar algumas oposições. E nós vamos ver hoje quem são essas pessoas que estavam lá e que tipo de oposições que foram essas, o que o inimigo é capaz de fazer para impedir que as coisas aconteçam. Na nossa leitura bíblica em classe, nós estaremos lendo Esdras, capítulo 4. Eu recomendo você ler na sua Bíblia todo o capítulo 4 de Esdras, que você vai ter uma ideia bem clara do que aconteceu nesta época, dos impedimentos e quem foram, quem são essas pessoas que impediram a obra do Senhor. Na nossa lição, nós temos os nossos objetivos. O primeiro deles é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces no templo. Esse é um momento especial, A reconstrução do templo. Tudo começa lá pelos alicerces. O início desta obra era muita alegria, era muito entusiasmo, o povo estava muito avivado, o povo estava muito feliz, mas depois começaram então as dificuldades. Saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Nesse item dos samaritanos, nesse tópico que nós estaremos estudando sobre a oposição dos samaritanos, nós vamos entender até um pouco mais, lá no Novo Testamento, por que existe uma briga, por que existe algo assim, dos samaritanos e os judeus. Nós vamos entender melhor o contexto disso, baseado nesse fato aqui em Esdras. Explicar a falta de resistência dos judeus. Sim, os judeus, que são um povo que sempre lutou tanto e sempre teve Deus guerreando por eles, agora então estavam abatidos e não estavam reagindo diante das oposições. E discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então nós vamos entender o lado dos judeus e vamos olhar como que os samaritanos reagiram. Indo aqui para a nossa lição, no primeiro tópico vai dizer que os alicerces do templo são lançados. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Esdras, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 13, eu recomendo que você leia na sua Bíblia com calma. Ele vai dizer que os sacerdotes, os levitas, eles estavam muito alegres. Nós vimos na lição passada que quando o altar foi reconstruído, houve uma alegria muito grande, as pessoas foram reavivadas. E as pessoas ainda estavam nesse clima de alegria. A ideia aqui era somente alegria, a vontade que as pessoas tinham era de trabalhar mesmo na obra do Senhor. Então aqui nesse capítulo 3 de Esdras, nesses versículos, nós vamos ver que as pessoas mais velhas, quando elas viram ali o altar sendo reerguido, o alicerce sendo reconstruído, sendo levantado, elas começaram a chorar, e as outras que estavam ali presentes, as pessoas mais jovens que estavam reconstruindo aquilo ali, já estavam sorrindo. Era uma mistura. Tinha choro e tinha alegria, mas tudo era com muita vontade de trabalhar para o Senhor. Esse era o momento do povo, essa era a imagem de alegria que as pessoas tinham. Havia uma mistura de choro e alegria diante do início da obra.
todos estavam animados, todos queriam que esta obra fosse reerguida. Aí nós temos o item 2 desse tópico primeiro, que vai dizer sobre a reedificação do templo. Eu trago aqui como meditação para nós, inclusive para nós trazermos para o nosso dia a dia, que reconstruir o templo era como reconstruir a própria história. Imaginem que os judeus tinham visto seu templo sendo destruído, visto a sua cidade sendo incendiada, e agora eles estavam reconstruindo, e aquilo ali era como se eles estivessem reconstruindo a eles mesmos. Havia um cuidado, havia um zelo. Esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado, nós podemos ver em Davi. Davi tinha um zelo, tinha um amor, um cuidado muito grande, né? Esse zelo por ele dominava. Então, o nosso zelo pela casa do Senhor é um reflexo de como nós nos enxergamos. Isso é para a nossa meditação. Como é que nós cuidamos da casa do Senhor? Como é que nós cuidamos de tudo que é relacionado às coisas de Deus? É com respeito? É com zelo? Ou é de qualquer maneira? Então, para o povo judeu, tudo que eles estavam fazendo é como reconstruir a eles mesmos. Havia um amor naquilo, havia um cuidado, haviam dores, muitas lágrimas que haviam sido derramadas, mas havia uma vontade de que tudo fosse levantado, de que tudo fosse reerguido. Porém, nem tudo é fácil, nem tudo é fácil para os judeus, aliás, nunca foi fácil para os judeus, como também não é fácil para nós, né? Tudo que nós vamos fazer, nós encontramos oposições, nós encontramos dificuldades, e agora nós vamos ver no nosso item, no nosso tópico 2, quais foram as dificuldades então que os judeus enfrentaram, quais foram então as lutas que foram travadas aí contra eles. Muito bem. No tópico 2, nós vemos que os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então, nós já sabemos que ali em Jerusalém haviam outros povos, outras pessoas que tinham ido para lá, e que esses povos, né, muitos deles eram samaritanos. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Para nós falarmos dos samaritanos, é bom a gente voltar um pouquinho atrás, nos tempos em que nós tínhamos o Reino do Norte e o Reino do Sul. No Reino do Norte nós tínhamos 10 tribos, e a sua capital era Samaria, e no Reino do Sul, 2 tribos. Né? E nós vemos que o Reino do Norte ele foi levado para a Síria, cativo para a Síria, e quando esses habitantes do Reino do Norte foram, né, Israel, eles simplesmente abandonaram a Deus. Eles se misturaram com outros povos, casaram com outros povos, se misturaram, começaram a adorar outros deuses, e esses então são os samaritanos. Quando nós vemos aqui em Esdras que eles estão reconstruindo o templo, esses samaritanos chegam até Zorobabel e dizem, olha, nós queremos ajudar também. E Zorobabel diz assim, não, nós não queremos a ajuda de vocês. E aí eu imagino, né, que eles disseram, não, mas nós também adoramos o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Só que eles também adoravam outros deuses. E os judeus não queriam essa mistura, os judeus queriam eles mesmos ali reconstruir o templo. E aí o que acontece? Os samaritanos então se sentiram, né, abandonados, se sentiram humilhados, rejeitados, melhor dizendo. Então começaram aí uma questão aí de briga, né, uma vontade de que não fosse reconstruído aquele templo. Então, para que nós entendamos melhor, esses são os samaritanos. São um povo que é o povo de Deus, mas que é um povo que havia se misturado e agora os judeus então estavam rejeitando a ajuda deles. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras, no capítulo 4, versículo 4 e 5, é exatamente essa passagem em que Zorobabel, né, e o sacerdote Josué não aceitam a ajuda dos samaritanos. E aí o que eles fizeram? Ora, eles fizeram cartas e encaminharam para o rei da Pérsia, e dizendo que os judeus então estavam ali reconstruindo aquele templo e que muito em breve os judeus então iriam ir contra o rei e iria se rebelar. Eles criaram mentiras, né? Escreveram cartas mentirosas.
E nessa história, o rei recebeu a carta, leu a carta, e o que o rei faz? O rei então bate o seu carimbo lá de rei, dizendo assim, então, para a obra, cessa a obra. Isto é, a obra está embargada, não pode mais ter obra. E isso ficou por cerca de 16 anos, esta obra parada. A grande questão que o autor aqui da nossa revista, o comentarista, traz para nós é que tudo isso aconteceu, os samaritanos fizeram isso, mandaram essas cartas ao rei, o rei leu a carta, diz, bom, se eles vão então se rebelar contra mim, a obra então está parada. Os judeus aparentemente então não fizeram nada. Por que eles não fizeram nada? Isso é o que nós vamos ver então no nosso terceiro tópico, que eu achei muito interessante esse terceiro tópico aí. Como é que se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. E aí nós podemos fazer essa pergunta: por que eles não foram? E podemos também trazer para nós, para os nossos dias, como se fosse conosco. Ora, você tem uma liberação do rei para que você volte da Babilônia, para que você possa reconstruir a sua cidade, reconstruir o templo, e as coisas estão acontecendo. Então, os anos vão passando, o tempo vai passando, de repente vem um opositor e diz, não vai ser desse jeito, eles vão se rebelar, o que eles estão fazendo aí é tudo já de caso pensado. Simplesmente manda carta mentirosa e aí você não faz nada, você não luta. O que os judeus fizeram foi isso. O rei disse, não vai mais ter a obra e pronto. Não resistiram, não foram atrás, não perguntaram, mas por quê? Peraí, vamos então conversar. Nós temos uma autorização do rei Ciro. Né? Um rei não anulava aquilo que o outro havia decretado, mas o que estava acontecendo aí era por aí. Era isso que estava acontecendo. E, no entanto, os judeus ficaram parados. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Bom, se os judeus então dissessem, nós não vamos até o rei Sírio, até o rei atual, né, que está aí, não era mais Ciro. Nós não vamos até o rei, mas nós vamos recorrer a Deus, porque nós sabemos que Deus sempre esteve do nosso lado. E foi Deus quem permitiu de que nós voltássemos, e é Deus quem vai nos ajudar e vai nos dar força. Porém, eles não recorreram a Deus. Os judeus viram tantas vezes Deus agindo em favor deles, por que não recorreram dessa vez? Eu trago aqui um exemplo dessa passagem de 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Esta aqui é aquela passagem de que um anjo do Senhor matou 185 mil do exército inimigo. É a história do rei Ezequias, né? Rei Ezequias foi confrontado, Senaqueribe mandou cartas de afronta, cartas mentirosas, cartas inclusive afrontando o nosso Deus. E o rei Ezequias orou a Deus, apresentou diante do altar do Senhor, e um anjo do Senhor, numa noite, foi até ali o arraial daqueles inimigos e matou todos os inimigos. Um anjo do Senhor matou 185 mil homens. A nossa revista também vai nos trazer segundo Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá, onde o Senhor diz para ele, olha Josafá, nesta peleja você não terá que pelejar, esta batalha, esta guerra é minha, e o próprio Deus pelejou. O povo tinha que cantar. A arma do povo foi a música, foi cantar, foi adorar o nome do Senhor. E por tantas vezes o Senhor entrou na frente, por tantas vezes o Senhor foi dando vitória para os judeus. Por que não desta vez? Né? Parecia que era mais fácil se acomodar. Parecia que estava mais fácil simplesmente aceitar aquele veredito do rei sem questionar. Indo aqui para o nosso terceiro item, vai dizer que o motivo da falta de resistência dos judeus era a ordem espiritual. Então, espere. Nós temos aqui o seguinte: os judeus estavam alegres, felizes, porque Deus havia dado a oportunidade para eles levantarem a sua cidade, reconstruir o altar, reconstruir o templo, e vem um decreto dizendo, olha, esta obra está embargada, não pode mais fazer. Mas
que os judeus vão fazer? Tem a vontade, mas não tem a liderança. E o problema aí estava na liderança dos judeus. Nós vemos aqui em Zacarias, capítulo 4, e versículo 6, e também Zacarias, capítulo 3, versículo 3, o motivo pelo qual a liderança estava fraca, o motivo pelo qual os judeus não foram adiante. E se a liderança está fraca, se a liderança tem algum problema ali, as coisas não fluem. Então nós vamos ler aqui esse versículo que vai dar uma base aqui para a gente. Vai dizer assim, Zacarias capítulo 4, 6. O profeta Zacarias é um dos profetas menores, né, que profetizou nesta época aí. São aqueles três últimos ali que nós vemos lá no Antigo Testamento. Malaquias, Zacarias, Ageu, são profetas que profetizaram justamente nesta época. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel é um dos líderes. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel acreditava na sua força. Zorobabel era aquela liderança que acreditava na sua capacidade mental, a sua capacidade de força. Se nós trouxermos para os nossos dias, infelizmente existe liderança dessa maneira, que acredita em si mesmo, que acredita na sua força, que acredita na sua capacidade. E aqui o profeta está dizendo, Zorobabel, não é pela sua força, não é pela sua força nem pelo seu poder, é pelo Espírito, isto é por Deus, é Deus quem faz as coisas. Isto mostra que o caminho que Zorobabel estava buscando era um, e o caminho que Deus queria que ele estivesse era outro. Deus queria que ele confiasse nele, que ele esperasse nele, que as respostas viessem do Senhor. E ainda sobre Josué, né, nós temos a liderança de Zorobabel e de Josué. Vai dizer em Zacarias capítulo 3:3, ora Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Quer dizer que Josué tem algum problema com relação às suas vestes. Vestes limpas significa o nosso lado espiritual, significa a nossa vida diante de Deus. Eu quero aqui deixar abrir um parêntese, né? Esse nome Josué, nós falamos tanto de Josué, e o Josué que nós vemos lá no livro de Josué é um outro Josué que viveu há muitos anos atrás, né? O companheiro ali de Moisés, que entrou na terra prometida. Esse Josué agora é um outro Josué, um sacerdote Josué. Em algumas Bíblias ele aparece como Josuá, mas tem o mesmo nome, Josué. Este Josué aqui, que é um sacerdote, que é uma liderança juntamente com Zorobabel, de certa forma não está com as suas vestes totalmente limpas. E aonde na liderança existe um problema de vestes sujas, ou de que acredita na sua própria força, na força do seu braço, ali o Senhor não vai operar. Então, diante disso, nós entendemos por que o povo de Israel, por que Judá, os judeus, estão dessa maneira, estão apáticos. Ora, o rei manda parar, se a liderança também não faz nada, eles simplesmente se acomodam. E foi o que aconteceram. E nessa história ficaram acomodados por 16 anos. Liderança, Zorobabel e Josué. Então nós vemos aí nesse terceiro tópico de que a falta de resistência dos judeus, ela se dá nesse ponto aí. Havia um problema na liderança espiritual. Isso aí é para a gente trazer para os nossos dias, de que quando nós formos confrontados, quando nós formos acusados injustamente, nós temos que sim que reagir, nós temos que sim que procurar o nosso Deus. E essa liderança espiritual nas nossas vidas, essa cobertura espiritual é muito importante para nós. Se não tivermos essa cobertura espiritual, meu Deus, o que será de nós? Louvamos a Deus aí, porque nesta época nós vemos os profetas. E os profetas profetizaram, e esses profetas então, eles chegaram mesmo na liderança e disseram, olha, o problema é esse, né? De tal modo que tem que animar, tem que levantar ali, exortar a liderança. E foi o que aconteceu. Nosso quarto tópico vai dizer
que a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Nós temos, por um lado, a tristeza dos judeus, parecia que tudo estava contra eles. Né? Nós vemos os judeus, meu Deus, o que nós vamos fazer? O rei manda parar a obra, nossa liderança também não está atuando, não está fazendo nada. Há uma tristeza, tanta alegria, tanto entusiasmo, estavam tão avivados e agora recebem uma notícia dessa, né, de que a obra tem que ser parada. Há uma tristeza muito grande. E, por outro lado, a alegria dos samaritanos. Então aí a gente já vai entender que, de fato, não que justifique, né, mas os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem mesmo. Quando nós vemos lá no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana e Jesus chega até o poço, encontra com aquela mulher, ela fica surpresa, por que um judeu está conversando com ela, por que um judeu está pedindo água para ela, e por que um judeu está pedindo água justamente para ela, porque ela reconhece quem ela é, ela sabe quem ela é. E ali Jesus mostra que os samaritanos também é um povo de Deus. Os samaritanos também têm o direito a Deus. E é tão bonita essa passagem porque ela se transforma numa missionária. Ela volta ali para a cidade dela e ela começa a falar de Jesus. Que coisa maravilhosa isso, o amor de Jesus. Então Jesus vai mostrar que passou isso aí, passou essa fase. Judeu e samaritano tem que esquecer esse passado, tem que esquecer essas brigas. Aconteceu isso, aconteceu, foi muito triste, mas tem que passar. Então Jesus ele chega para trazer uma coisa nova mesmo. Ainda que os samaritanos se alegraram muito e de fato os nossos inimigos eles se alegram com os nossos fracassos. Nós precisamos saber lidar bem com isso. Precisamos entender bem a quem que nós devemos recorrer nas nossas dificuldades, para quem que nós temos que falar quando nós temos fracassos, quando nós temos derrota, a quem que nós temos que sair dizendo. Muitas vezes o inimigo ele fica sabendo da sua derrota, do seu fracasso, e o que ele está fazendo é rindo nas suas costas, é debochando nas suas costas. Né? Nessa passagem aqui, nesse tempo, nesse contexto, os samaritanos se alegraram com a derrota dos judeus, ficaram felizes. Justifica? Vamos entender, né, meus irmãos? O desânimo dos judeus. Desanimaram e acomodaram. Desanimaram e acomodaram. Era preciso de que Deus novamente ali reavivasse eles, trouxesse uma palavra ao coração deles. E foi exatamente isso que esse profeta faz. Olha que coisa linda. Ageu, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 10, vai dizer assim: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha a resposta. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Olha que palavra que o profeta Ageu trouxe para o povo nessa ocasião. Porque quando a obra cessou, então os judeus se preocuparam com as suas casas, e o tempo todo eles edificaram as suas casas, e a casa do Senhor estava deserta, a casa do Senhor estava totalmente abandonada. Parecia que era mais fácil deixar dessa maneira, entendem?
já não tem jeito mesmo da gente levantar aqui o templo, então nós vamos então só arrumar as nossas e essa deve ser a vontade do Senhor. Mas essa não era a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é que eles levantassem o templo. Até que chega o profeta e diz, olha, a situação de vocês não está boa. E de fato eles não estavam prosperando. E eles não estavam prosperando exatamente porque não estavam cuidando das coisas do Senhor. E aí nós vamos ver que depois disso, eles então animaram, né? Disseram, não, então vamos voltar, vamos reconstruir aí o templo. E de fato a história mudou na vida deles. De fato, levantaram ali, reconstruíram e começaram a ver novamente a prosperidade de Deus na vida deles. Tudo depois dessa exortação do profeta. Note que nós precisamos de profetas como Ageu. Nós precisamos de profeta nos dias de hoje dessa maneira, que profetizam dentro da Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Por que nós não estamos prosperando? Por que não está indo para frente? O que nós estamos falhando? Estamos falhando com relação à casa de Deus? Estamos falhando com relação ao cuidado com as coisas do Senhor? Ora, a reconstrução do templo era como reconstruir nós mesmos. Se nós estamos achando que nós estamos reconstruindo a nós mesmos e não estamos reconstruindo a obra, então tem alguma coisa que está faltando. O profeta Ageu veio, falou e o povo aceitou, né? O povo entendeu e de fato houve uma mudança. De fato o Senhor aí começou a operar. Então esse quarto tópico, ele mostra bem aí essa reação dos samaritanos e a reação dos judeus. Por um lado os judeus tristes, mas que depois se acomodaram. E do outro lado os samaritanos que se alegraram com isso, se alegraram com essa derrota dos judeus. E eu quero dizer para vocês algo, que todos nós sofremos perseguições. Todos nós, em momentos das nossas vidas, e não são poucos, nós somos afrontados, o inimigo às vezes pode até rir das nossas derrotas, e nós perdemos às vezes, infelizmente, mas o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer algo maravilhoso a respeito de como que nós temos que reagir. Olha que coisa linda, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós podemos passar por todas essas fases, ser atribulado, ficar perplexos, perseguidos, desamparados, mas a nossa confiança, ela é em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Em todo o tempo a nossa confiança deve ser no Senhor. Ele nos dá vitória, Ele nos levanta, Ele nos exorta. Não fiquemos acomodados com a situação. Se o Senhor tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Não deixe que os fracassos, não deixe que as tribulações venham impedir que a obra de Deus aconteça na sua vida. Não permita isso, lute contra isso aí. Entendem? Em todos nós somos atribulados, mas eu não vou ficar angustiada, não. Eu não vou me desanimar, eu não vou ficar desamparado, não. Eu não estou desamparado, Deus está comigo. Eu não sou destruído, porque Deus está comigo. Se o nosso Deus está conosco, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Passando aqui para o finalzinho da nossa lição, para guardar no coração. Nunca foi fácil para o povo judeu e não é fácil também para nós. Se você puder aí, ao término aqui dessa aula, citar um dos obstáculos que o povo judeu teve, não são poucos, mas se você desejar citar um obstáculo que eles tiveram, quando tudo parecia que estava indo, surge um obstáculo. À minha mente agora veio um que era enorme, chamado Mar Vermelho, né? Parecia que, meu Deus, depois de 10 pragas no Egito, depois que o povo sai ali do Egito, aparece quem na frente? Um grande mar. Parecia um grande obstáculo. Deus faz o quê? Deus abre esse mar, o povo atravessa esse mar e o povo canta o hino da vitória. E se nós formos observar quantos obstáculos tiveram,
mas em todos os obstáculos o Senhor estava na frente dando a vitória. Então, se você desejar, ao final aí, colocar aí um dos obstáculos que o povo judeu passou, para que nós possamos trocar aí experiências bíblicas. Como devemos reagir às afrontas? De acordo com o que nós lemos aqui na nossa revista, nós podemos observar como que o povo judeu reagiu e como que nós devemos reagir. Aonde que é a nossa confiança? Como que tem que ser a nossa atitude diante das afrontas? Como devemos cuidar da casa do Senhor? Conforme o profeta Ageu vai falar para o povo judeu, né, para Israel, nós devemos então ter algumas coisas em mente. Como é que nós devemos cuidar da casa do Senhor? O que determinou a mudança dos judeus para voltar a reconstruir o templo? Qual foi o fator? O que aconteceu para que eles fossem exortados aí e reconstruíssem novamente o templo? Então, já chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Como sempre, eu tenho procurado trazer bem objetivamente todos os tópicos, todos os itens, passando por todos, para que você aí na sua casa, com calma, possa ler a revista, se surgir alguma dúvida, né? Quem sabe essa dúvida está sendo respondida aqui, como também se desejar colocar aqui nas informações abaixo alguma dúvida que tenha surgido, a gente pode com certeza responder, te ajudar. E o meu desejo é que sejam todos abençoados, que essa lição venha trazer algo novo para a nossa vida, de como que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos entender que o Senhor está na frente de tudo e às vezes a obra pode até ser embargada, mas nós temos um Deus que nos levanta para reconstruir. E Deus é Deus poderoso, Ele nos dá vitória. O meu desejo é que o Senhor entre na sua frente, que o Senhor abra, né, o mar vermelho aí na sua vida, que o Senhor lute por você, guerreie por você e que você venha cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.